Oi, gente, bom dia. Vim fazer um vídeo aqui hoje para a gente falar sobre vício. Eu tive vários vícios e ainda tenho alguns que eu quero me libertar disso. Mas um vício foi muito difícil para eu sair, foi a unha. Eu roía a unha e eu gostava de roer a unha. Não me importava com o comentário das pessoas. Ah, tua mão é bonita, deixa a unha crescer. Eu não me importava com todas as dicas que as pessoas me davam. Faz isso que tu não vai roer. Faz aquilo que não vai roer. Passa de pirô na unha que tu não vai roer. E eu não me importava com isso. Eu já cheguei a acordar de madrugada com o dedo na boca. Até que um dia, eu acho que foi sair para ir para alguma festa, alguma coisa, eu vi a minha unha, tava feia demais no toco e doía, sangrava o cantinho. Esse é um exemplo, né? Aí eu comecei a me sentir incomodada com aquilo, então eu comecei a procurar meios e para mim foi eu fazer a unha toda semana para eu não roer. Só que o que é roer a unha perto de vício como droga, bebida alcoólica, pornografia e tantos outros vícios, né? O que eu vim falar hoje é que vício é vício, uns prejudicam mais, outros prejudicam menos. Mas o que é errado é a gente ser escravo, né? A gente ficar escravo de uma situação que sim, o vício traz prejuízo. Seja lá qual for, um pouco mais ou um pouco menos, mas traz prejuízo. E o vício nos afasta da presença de Deus. Por quê? Eu dou mais valor para me satisfazer com o vício do que estar na presença de Deus, do que obedecer, do que ler a Bíblia, do que adorar a Deus. E, bom, sobre a balança do prejuízo, claro, não se compara o prejuízo que se traz o uso de drogas, por exemplo, com roer a unha. Mas quando a gente olha que como é difícil a gente tirar alguns vícios, por exemplo, Coca-Cola, doce, roer a unha, e a gente traz esse comparativo com outros vícios que traz mais prejuízo, a gente vê o quanto é difícil. E tem tantos outros vícios, o vício de comprar sapato, comprar. Para que a gente faz? Para ou nos satisfazer em áreas que nós estamos deficientes, né? Então eu não me sinto satisfeita, então eu vou me autossatisfazer, como também é o caso da pornografia, né? Eu preciso me dar prazer, né? Quando eu faço aquilo, eu esqueço o meu problema, né? Quando eu saio para fazer compras, por exemplo, eu esqueço do meu problema, eu vivo aquela alegria, só que é momentâneo. É momentâneo o prazer do doce com a Coca-Cola. Então a gente busca cada vez mais, como as pessoas com dependência química busca cada vez mais para se sentir prazeroso naquele momento e esquecer problemas, né? Então eu vim aqui hoje primeiro para falar sobre isso, para entender, para você entender que se você tem algum vício, seja ele qual for, sim, dá para você ser curado e liberto de um vício. Tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer é entender que sim, você tem um vício, seja ele qual for. Você pode julgar pequeno ou grande, mas é um vício, né? Seja ele qual for, vício do cigarro, a segunda coisa, primeiro você entende que você tem que ter essa compreensão. A segunda coisa que você tem que entender, te prejudica? Te prejudica esse vício? Não, eu acho que não me prejudica. Sim, eu acho que me prejudica. É uma escada, entendeu? Uma escala, uma escada e são processos. Depois, eu não quero mais ser dependente dessa situação. Eu não quero mais viver, é uma decisão.
Quando você chega nessa decisão, você vai entender que é muito difícil partir para o próximo passo. Sim, você pode ter outras recaídas, né? Mas entenda que você está num processo. Você entrou, você deu passos para entrar, reconheceu, detesta, não quer mais viver. Então você entra no processo. Você pode fazer tratamento psicológico. Você sim pode procurar ajuda médica. E o principal, procurar a ajuda de Deus. Porque primeiro que Deus é um Deus de poder, é um Deus poderoso, né? Assumir, entender esse papel de Deus na sua vida. Depois que você é filho desse Deus, né? Você tem paternidade. É um Deus que luta, é um Deus de guerra, é um Deus de exército. Então você precisa fazer leitura bíblica. Você precisa procurar pessoas que venceram o vício, seja ele qual for. Como que eu vou procurar uma pessoa que venceu um vício de consumo, de usar o cartão de crédito, por exemplo? Ora a Deus, Senhor, põe pessoas no meu caminho que me ajudam a vencer o vício. Esse é um outro processo relacionado à pessoa. Você tem que cortar o vínculo com pessoas que estão no vício, porque essas pessoas estão em caminhos diferentes, estão subindo escadas, trajetórias diferentes. Você reconheceu, você odeia, não quer mais viver, você procura a Deus, você reconhece que você é dependente e você não pode mais caminhar com essas pessoas. Você tem que caminhar com pessoas que estão se superando como você. E cada vez que entrar no seu pensamento, eu gravei hoje uma história sobre isso. A Bíblia diz que os maus pensamentos é como um pássaro. Ele fica rodeando a nossa mente. Mas a gente não pode impedir o pássaro de voar. Mas eu posso impedir o pássaro de fazer ninho na minha cabeça. O que isso significa? Que eu não posso impedir a minha mente de ter os pensamentos, mas eu posso impedir que o pensamento se concretize em atos. Tudo bem até aí? O que eu te encorajo hoje, procure a Deus, procure ajuda. Ore, o Senhor vai colocar pessoas, estratégias, planos. Quando você lê a Bíblia, Deus é um Deus de planos. Ele é um Deus de conquista, Ele é um Deus de vitória, mas Ele precisa que a gente se coloque em situação de reconhecer que somos pecadores, que estamos arrependidos, que precisamos da ajuda dEle e que sim, iremos nos submeter ao processo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para ajudar se precisar, mas Deus vai colocar planos, estratégias, se você se colocar como um soldado abatido, cansado e que precisa da ajuda de um pai. Com a queda do muro de Jericó, primeiro a tropa, eles foram lá para invadir Jericó e deu errado. Porque eles não clamaram a Deus, eles foram pela força deles, porque eles já tinham outras vitórias. Então eu me sinto capacitado, eu paro a hora que eu quero. Entende o paralelo? Mas aí eles voltaram para Deus, Deus deu a estratégia para eles. Durante 7 dias eles ficaram rondando a cidade. E Deus deu uma ordem para eles, agora grite que o muro vai cair. Tá bom? Então esteja na dependência do Senhor, porque Ele vai te dar estratégias. Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus Pai. Tchau, gente.